Então, indo aqui para o nosso último bloco da terceira aula. Vamos lá. Essa parte que nós falamos agora, irmãos, eu quero acreditar que não ficou nenhuma dúvida para vocês, né? Tem alguma dúvida? Tranquilo. Foi Né? muito bom. Ótimo, então maravilha. Porque, irmãos, a questão do casamento. O casamento é muito sagrado, é muito importante. E a família é a base para tudo na vida. Pode ver, irmãos, uma coisa aqui, sabe, Ari, na sua pergunta anterior, a gente só vê o seguinte, o quanto a nossa sociedade ela tem problemas com relação a essa questão de clareza de papéis. Quer ver um exemplo aqui, irmãos, que é muito interessante? Quando uma família tem o problema do divórcio ou essa questão da clareza dos papéis é muito confusa e tempestuosa, os filhos crescem debaixo dessa confusão, principalmente filhos que não foram criados com a figura paterna ou materna. Ari, você está na igreja há quantos anos? Na igreja? 30 anos. Beleza. Do pastor Onofre, eu me converti na idade, vou fazer esse ano 50 anos. E eu me converti com 17 para 18 anos. Aí... Opa, caiu aqui minha linha, não sei porquê. Saiu, né? Saiu e voltou. Saiu e voltou. Tá gravando. Bom, então, Ari, estávamos falando, você está na igreja há quantos anos? 30. 30 anos. Felipe Rente, quantos anos, Felipe? Se eu não me engano, 24. Irmão Gil? Bom, eu estou na igreja vai fazer 15 anos. E irmão Jonathan? Acredito que ao todo 12 anos. Eu estou indo para 33 anos. Esse ano eu faço 33 anos na igreja. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso é um padrão. Filhos que crescem sem a figura do pai ou da mãe. Geralmente, raríssimas exceções. Quando uma pessoa cresce sem a figura do pai e da mãe, ele cresce sem o tipo pai e sem o tipo mãe. Então, naturalmente, dentro deles, eles não têm uma referência de pai ou de mãe. E é muito fácil com que esses filhos cresçam, mesmo dentro da igreja, e deem muito trabalho. É muito fácil. Por quê? Porque o papel da autoridade paterna ou materna não foi tão ajustado dentro deles na infância. Quando acontece de ter uma figura, quem sabe, um padrasto, muito amoroso, muito presente, ou uma avó que se torna tipo a matriarca da casa, e ela é muito presente, aí apazigua um pouco isso. Se Deus der o privilégio para vocês um dia pastorear a igreja, vocês vão ver que o tipo pai, tipo mãe, ele é muito sedimentado no coração de uma criança quando tem um lar muito harmonioso, onde os papéis são harmoniosos. Pode ver que em culturas bem estabelecidas, bem organizadas, como é o povo judeu, como são os ingleses, como são os europeus de uma forma geral, os orientais, Coreia do Sul, Japão, pode ver que a clareza de papel é o tempo todo sobre eles. Eles respeitam o professor, respeitam o policial, respeitam até o criminoso, eles sabem que é da Yakuza. Quem é o criminoso, não se metem, mas tem aquele certo respeito distante. Respeitam os políticos. Pode ver que no Oriente, quando um político comete uma atrocidade, geralmente eles se suicidam porque eles envergonham a família, eles descobrem. E na igreja? A clareza de papéis é muito fácil. Por quê? Porque nesses lugares eles já estão facilmente ensinados a clareza de papéis. Talvez você diz assim, mas pastor, é sério, acontece isso? Acontece.
Quer ver um exemplo, irmãos? Pode ver aí o pessoal da Coreia do Sul, artes marciais, Japão, artes marciais. Não respeita o mestre. O que acontece com ele? Piaba no garoto. Aí se criança se converte, o pastor fala, ele... Entendeu? Agora aqui no Brasil, não respeita pai, não respeita a mãe. Cresce no meio do balaio de gato, uma bagunça só. Se converte. Chega na igreja, obedece só por interesse. E de repente, o pastor não fez o que ele queria, vai para outra igreja, porque lá ele tem espaço. Está entendendo? Olha como essa coisa é complicada, é complexa, e como tudo isso tem a ver com a nossa história, com a nossa vida. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos zelar pela família e pelos valores de Deus, como Deus deixou, tá bom? E agora, irmãos, indo para o próximo capítulo, que aí a gente conclui, né, o resumo lá, falando sobre a importância do casamento. E agora, a página 23, a essência da natureza e do homem. Ou melhor, a essência da natureza e do homem. Aqui, no capítulo 23, a gente vai aprender aquilo que nós falamos para os irmãos sobre a tricotomia e a dicotomia. Olha, aqui nessa parte eu vou ser bem rápido. Por que eu serei rápido? Serei bem rápido, irmãos, porque o que acontece? Nessa parte, agora, eu quero que vocês leiam muito o livro e tirem as dúvidas. O assunto, ele é bem farto no livro. Então, nós não discorreremos com muita... como fizemos agora, porque o assunto já é bem tratado. O assunto já é bem... Os irmãos estavam me vendo há pouco? Estão me vendo? Estão vendo direitinho? De vez em quando muda um pouco a tela. Tentem deixar nesse formato que eu acabei de deixar, tá bom? Deixem assim, tentem não mudar o formato da tela, tá bom? Então, voltando. Essa parte agora é a parte que a gente vai falar sobre a composição, a essência, o que nós realmente somos, como natureza criada. O que tem no ser humano? A gente fala, tem um corpo, tem um cérebro. Tá, essa é a parte material. O que mais? Tem a alma. O que mais? Tem o espírito. Então, o que acontece? Há uma definição que eu amo muito, que é a do passo a passo. É a definição do passo a passo. A definição do passo a passo, ela diz o seguinte, que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Eu amo essa definição. Eu acho uma das melhores definições da essência da natureza do homem. Vou explicar essa definição. Por que nós somos um espírito? É simples. Porque Deus é espírito. E Deus, quando nos cria, depois coloca em nós a imagem e a semelhança dele. Então, mesmo Deus tendo nos criado do pó da terra uma matéria, em essência, ele sendo um espírito e todo mundo e horizonte de eventos de onde Deus existe, que é na eternidade, vem do mundo espiritual. Então, em tese, somos um espírito. E Deus nos faz como uma alma vivente e nos dá uma morada, esse casulo que é o nosso corpo. Porque geralmente a gente aprende o oposto, né? Nós somos um corpo, temos uma alma e temos um espírito. Mas nós, na realidade, é o oposto dessa afirmação. Tá bom até aí? Beleza? Tranquilo? Irmãos, não mexam na grade não, tá? Alguém está mexendo nas grades aí ou não? Estão mexendo nas grades? Deixem a grade sem alterar, tá bom? Deixa nesse modo aqui, ó, modo de grade grande, que eu acabei de dizer. Talvez está dando conflito por causa disso. Modo de grade grande? Tem um modo de grade grande. Grade aberta, tá aí, ó. Grade aberta. Tá bom?
Vamos sempre deixar nesse modo de grade aberta. Ok. Tá? Ok? Beleza. Então, sobre a definição. Entenderam a definição? Querem comentar alguma coisa sobre essa definição? Não, pastor. Dúvidas? No livro Gruden deixa bastante claro a diferença, principalmente entre os dicotomistas e os tricotomistas, né? Isso. E assim, é uma abordagem bem clara e uma leitura bem gostosa, porque ele trabalha com muitos textos bíblicos e facilita muito a nossa compreensão. Ari, tudo bem, Ari? Beleza? Jonathan? Tudo ok, pastor. Tudo Então, ok. tá bom. Então, irmãos, sobre essa parte aqui, eu vou explicar agora resumidamente o que seria a dicotomia e o que seria a tricotomia. A dicotomia, como o nome diz, de dois, divisões de duas partes, seria o seguinte, que o ser humano ele tem o corpo e ele tem a alma e o espírito, que estão unidos. Então, a alma e o espírito, para o dicotomia, são como se fossem gêmeos grudados. Sabe aqueles siameses? Sabe o siamês? Que tem ali a parte, de repente, do tronco, unido pelo tronco, tem duas pernas, dois braços, mas tem duas cabeças. E aí você olha assim e fala, meu Deus, para o dicotomista é como se fosse isso. O ser humano é o corpo, e aqui do lado dele tem a alma e o espírito dentro dele, que é uma coisa só. E o que acontece? Para o dicotomista, ele enxerga que o espírito e a alma é a mesma coisa. No livro, vocês verão que a maioria dos teólogos são dicotomistas. E aí talvez vocês me perguntem, pastor, mas qual é o problema? Eu digo, nenhum problema. Eles não estão negando a existência do espírito e não estão negando a existência da alma. Eles apenas dizem que é a mesma coisa, ou que são a mesma coisa que se apresenta de formas em episódios diferentes. Vamos ler aqui rapidinho, ó. De quantas partes compõe o homem? Todos concordam que temos o corpo físico. A maioria das pessoas, tanto cristãos quanto não cristãos, sente que também tem uma parte imaterial, a alma, ou uma alma que sobreviverá à morte do corpo. Mas aqui termina a concordância. Algumas pessoas creem que, além do corpo e da alma, temos uma terceira parte, um espírito, que se relaciona mais diretamente com Deus. A concepção de que o homem é constituído de três partes, corpo, alma e espírito, chama-se tricotomia. E aqui vem alguns dados bíblicos sobre isso. E aqui eu vou ler rapidinho. Antes de perguntar se as escrituras entendem alma e espírito como partes distintas do homem, precisamos desde já deixar claro que a ênfase bíblica está na unidade global do homem como criatura de Deus. Ou seja, o importante é saber que o homem é essa unidade global e não é ficar fazendo uma discussão de quem tem razão. Quando Deus fez o homem, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Adão aqui é uma pessoa unificada, com corpo e alma vivendo e agindo juntos. As escrituras usam alma e espírito indistintamente. Olha só. Passou. Quando analisamos o uso das palavras bíblicas traduzido como alma, que no hebraico é nepesh, e psique, ou pshe, pshá, que é espírito, ou no hebraico rosh, ou pneuma, parece-nos que às vezes são usados indistintamente.
Por exemplo, em João 12, 27, Jesus diz: agora está angustiado a minha alma. Enquanto, num outro texto muito parecido, no capítulo seguinte, João diz que Jesus angustiou-se em espírito. Do mesmo modo, lemos as palavras de Maria em Lucas 1, 46, 47. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Esse parece um exemplo bem evidente de paralelismo hebraico, o artifício poético em que a mesma ideia é repetida com o uso de palavras diferentes, mas sinônimos. Então, ficou claro aqui para vocês? Na realidade, muitos entendem que alma e espírito é a mesma coisa e que é um paralelismo. Eu não acredito ser assim. Para mim, eu acredito serem três coisas distintas: corpo, a alma e o espírito. No entanto, a discussão teológica sobre isso, ela é muito vasta e os nossos irmãos dicotomistas têm mais material para sustentar a sua fundamentação. Os nossos irmãos dicotomistas que trabalham nas duas bases, eles têm mais textos bíblicos. Então, quando a gente vai fazer uma avaliação bíblica, parece que eles têm mais razão do que os tricotomistas. Aí talvez você me pergunte assim: mas pastor, por que essa discussão? Ela é bem simples, irmão. Eu vou resumir para vocês. Geralmente, quem é pentecostal ou avivado é tricotomista. Quem é tradicional ou histórico é dicotomista. Então, para que o pentecostal valide os dons do Espírito Santo, ele quer trabalhar muito nessa questão do Espírito no homem. Porque aqui, irmão, quando a gente fala do Espírito, é o nosso Espírito, tá? Não é o Espírito de Deus. Percebam. Percebam. O ser humano ele é composto de corpo, alma e espírito. O espírito dele. O Raimundo é um ser que tem espírito. Eu tenho um espírito. Vamos dizer assim, é o espírito do Raimundo. Eu tenho a alma, é a alma do Raimundo. E eu tenho o corpo, que é o corpo do Raimundo. Os três estão aqui. Nesse pastor cearense, etc. e tal. Então eu tenho os três. O dicotomista vai falar o seguinte: não, é o Raimundo, mas o espírito e a alma estão dentro do Raimundo, mas eles são gêmeos. E está lá dentro. Aí eu digo para você, por que o pentecostal ou avivado gosta do tricotomista? Por causa das nossas experiências espirituais. Mas não teria nenhum problema eu ser um pentecostal, eu ser um avivado e ser um dicotomista. Nenhum problema. E falar, não, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu falo em línguas, eu já expulsei demônios, não teria nenhum problema. Isso é mais uma discussão teológica. É mais uma discussão que os nossos irmãos pentecostais e avivados puxam a brasa mais para tricotomia. Aí você fala assim, mas pastor Raimundo, eu noto que o senhor tem uma inclinação mais para o estudo. É verdade. Por isso que eu dou a mão palmatória aos nossos irmãos históricos. Eles têm uma fundamentação brilhante. Aí talvez você diga assim, mas pastor Raimundo, por que o senhor é tricotomista? Eu sou tricotomista, irmãos, porque eu, quando faço o meu estudo nas linhas bíblicas, eu enxergo que há menos textos bíblicos, admito, mas há textos bíblicos que fundamentam a divisão da alma e do espírito. Então, eu sou tricotomista. Mas a discussão teológica de ambos é linda e a dos tricotomistas são muito boas. Isso não vai mudar nada para mim, viu, irmãos? Eu vou continuar pregando, falando da alma, do espírito, do corpo, fazendo o que eu faço. Então, isso é mais uma coisa que nos agrega. Tem gente que gosta de defender isso e de fazer confusão. Eu não vejo por esse caminho, tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Tá bom? Então, aqui, continuando a leitura rapidinha, né? Ó. Na morte, as escrituras dizem tanto que a alma quanto o espírito parte, né? A gente vai ver todas essas descrições. O homem é tido tanto como corpo e alma, como também como corpo e espírito.
A alma pode pecar ou o espírito pode pecar? Aí, aqui, vem algumas explicações, né? Aqueles que defendem a tricotomia geralmente concordam que a alma pode pecar, pois creem que a alma inclui o intelecto, as emoções e a vontade. Vemos que nossa alma pode pecar nos versículos como 1 Pedro 1, 22, Apocalipse 18, 14. O tricotomista, porém, geralmente considera que o espírito é mais puro do que a alma e, quando renovado, livre do pecado e sensível ao chamado do Espírito Santo. Essa concepção, que às vezes se insinua na pregação e nos escritos cristãos populares, não encontra realmente apoio no texto bíblico. Quando Paulo encoraja os coríntios a purificar-se de toda impureza, tanto da carne quanto do espírito, segundo Coríntios 7:1, ele sugere nitidamente que pode haver impureza ou pecado no espírito. Do mesmo modo, fala da mulher solteira, que se preocupa em ser santa, assim como no corpo, como no espírito. Então, assim, eu também quero acreditar que uma pessoa pode pecar na alma e no espírito. Me pergunta, pastor, qual é o tipo de pecado no espírito e qual é o tipo de pecado na alma? Ó, meu irmão, eu lamento, mas eu não vou ficar gastando tempo nisso, não. Porque, para mim, é tudo pecado. Seja na alma, seja no espírito, seja no corpo, é pecado. E com pecado, eu sei que a gente não pode brincar. No entanto, se alguém perguntasse, mas esse pecado foi no corpo, esse foi na alma, esse foi no espírito? Olha, irmãos, eu não gasto muito tempo com isso. Pode ser uma discussão teológica, pode ser relevante, mas para mim, irmão, sendo na carne, sendo no espírito, sendo no corpo dessa pessoa, está tudo em pecado. E se viver em pecado, é morte. E quem continua no pecado, morre eternamente. Então, o que nós temos que fazer é fugir da ira vindoura. Arrependei-vos, convertam-se, antes que seja tarde demais, e deem frutos dignos de arrependimento. Se é na carne, se é no espírito, se é na alma, não brinque com o pecado, tá bom? Então, continuando a nossa leitura aqui, tudo que se diz que a alma faz, disse que o espírito também faz, e tudo que se diz que o espírito faz, disse que a alma também faz. Aí agora aqui vem os argumentos e os textos bíblicos que sustentam a tricotomia. E para mim, esse texto aqui, irmãos, é o meu texto principal que sustenta a minha base na tricotomia. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, ponto e vírgula. E o vosso espírito, vírgula, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Este versículo, porventura, não fala claramente que o homem tem 3 partes. Ele faz uma pergunta. Este versículo, porventura, não fala claramente que o homem tem 3 partes? Na minha leitura, é mais do que claro. Alguns vão achar que é um paralelismo de ideias. Hebreus 4:12 diz também que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Se a espada das Escrituras divide a alma e o espírito, esses não seriam também elementos distintos do homem? Então é o que eu acredito, tá bom, irmãos? E aqui vem outros textos, e aqui vem outras passagens, e aqui, ó, o argumento da experiência pessoal. Bom, deixa eu falar um minuto aqui sobre os irmãos, aqui sobre a questão de experiência pessoal. Experiência pessoal, irmãos, nunca é bom se fundamentar a doutrina. Geralmente nós dizemos assim, porque eu fui batizado no Espírito, eu sou tricotomista. A sua doutrina cristã tem que ser fundamentada na Bíblia, não na sua experiência pessoal. Quer ver um exemplo aqui? Vocês nunca mais vão esquecer disso. Porque muitas pessoas pegam a sua experiência pessoal e faz dela uma prática na igreja e obriga as pessoas a praticarem também. Por exemplo, o irmão foi batizado no Espírito Santo, porque na igreja todo mundo dava glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. E aí o pastor fica pedindo, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Aí ele começa a falar em línguas, aí então fala, foi batizado no Espírito Santo. Não é porque aconteceu com um, com o outro, que vai acontecer com todos.
E não significa que quem fala em língua é batizado e quem não fala em língua não é, porque a língua não é um selo apenas, a língua é um dom também. Nota, há um grupo que fala que é um selo, que é a confirmação. Eu particularmente não acredito. Eu conheço irmãos que não falam em línguas e são cheios do Espírito Santo, têm outros dons do Espírito Santo. Expulsam demônio, fazem obras maravilhosas, são vasos de Deus e não falam em línguas. Perceba. Outro exemplo sobre essa questão. Por exemplo, o que a Bíblia diz quando alguém está enfermo? Para que nós coloquemos as mãos e... Se alguém está enfermo, que a gente coloque a mão e... Hã? E eles serão curados. Sim, mas pede para a gente colocar as mãos, não é As isso? mãos. E orar. Lá em Tiago fala para a gente ungir com óleo, não é? Sim. Mas vem cá. Jesus cuspiu em alguns? Cuspiu? Fez lodinho? Pôs? Ué? E aí? Então vamos cuspir nos irmãos? Entendeu? Foi o mestre que fez, não foi? Paulo não pegou as roupas dele e não mandou, e aquelas roupas não foram algo poderoso curando aqueles que estavam enfermos? São exceções. Está nas Escrituras? Está nas Escrituras. Então a gente pode fazer? Pode, se o Espírito Santo orientar. Mas a regra qual que é? Mesmo que cuspir, fazer lodinho, pôr nos olhos, colocar os dedos nos ouvidos e dizer, Fatá, abre-te. Mesmo que fizéssemos várias outras coisas. Está na Bíblia, mas a regra é, quando vier alguém que está enfermo, ore por ele. Põe as mãos e unja. Essa é a regra. Deus pode fazer muita coisa, irmão. Deus pode se revelar para você, te dar um milagre, fazer uma cura, fazer... Tudo bem, ele fez. Que Deus seja louvado. Não significa que o que Deus fez na tua vida vai replicar na vida do outro. Por isso que sobre experiência pessoal nós não fazemos doutrina. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava durante muitos anos no pregão, então eu usava muita voz. Quarta-feira, muitas vezes minha voz já estava rouca. Chegava sexta-feira, minha voz estava perdida. Muitas vezes eu pregava de domingo rouco. Por quê? Porque eu trabalhava com a voz. E eu me lembro que numa dessas ocasiões eu peguei um problema na minha laringe e fiquei com a semana toda sofrendo. E eu vim aqui, irmãos, por esse lugar, no meu escritório. Na época aqui ainda não tinha nada, não tinha nem móvel, não tinha nada. E eu vim para orar um sábado pela manhã, ou foi num domingo, eu não me lembro se foi sábado, se foi domingo. Eu acho que foi sábado. Minha garganta estava doendo muito, estava rouco, muito rouco. Eu falei, meu Deus, como eu vou pregar amanhã? Não preparei ninguém para pregar amanhã. Meu pai, vou chegar amanhã na igreja e vou pedir oração para o pastor. Só que eu lembrei, eu era o pastor, não tinha outro pastor na igreja. Sabe quando você está com vontade? Ah, meu Deus, eu vou chegar, vou pedir oração para o pastor, para ele orar por mim, impor as mãos. Mas eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso se eu sou pastor? Eu sou pastor? Eu falei, ô meu pai. Aí eu lembrei, eu falei, eu sou pastor, mas eu posso orar. Orar eu posso. Eu tenho mão também, eu posso orar e pôr as mãos. O que eu fiz? Eu fiz isso, irmãos, aqui nesse lugar, no meu escritório. E pus as mãos e orei por mim mesmo. E falei, Senhor, tem misericórdia do teu servo. Minha garganta está inflamada, trabalhei muito, forcei a voz, estou com esse problema. Tenho que ir no médico e ainda como se não bastasse, tenho que pregar. Senhor, por favor, me cura. Socorre o teu servo. Em nome de Jesus, eu imponho as mãos sobre mim e repreendo essa enfermidade. Amém. Fiz isso, irmãos. O que aconteceu naquele exato momento? Eu engoli e a minha saliva queimou, mas queimou. Nota, você está com a garganta inflamada, irritada, já está doendo. Mas foi diferente. Na hora que eu engoli, aquela saliva queimou. Mas queimou tanto e foi queimando. Irmãos, quando eu fui falar, a voz voltou. Aí já você vê, eu estava orando rouco. Estava orando sem voz. Eu estava triste.
Eu estava carente de um socorro e de um auxílio. E Deus ouviu a oração, ouviu, cumpriu a palavra e eu fui curado. Eu poderia criar, então, a doutrina, impõe as mãos sobre a sua cabeça e ore agora. Entendeu, irmão? Você não precisa mais de pastor, não. Você vai... Você entendeu? Então, é a minha experiência pessoal. A minha experiência foi para minha edificação. Estou contando o testemunho para vocês. Mas e a experiência dos irmãos? Então, em cima de experiências, nós não fazemos doutrina. E muitos tricotomistas fazem experiência por causa disso. Porque eles expulsaram um demônio. Aí falam, não, eu sou tricotomista porque eu expulsei um demônio. Não tem nada a ver, irmão. Davi nem mandava embora em nome de Jesus, desculpe. Tocava uma harpa lá e mandava o demônio embora de Saul, entendeu? Então, assim, não fundamentem doutrinas em cima de experiência, tá bom? Ficou claro aqui? Alguma dúvida sobre isso? Beleza? Querem comentar alguma coisa? Não. Pastor, Tá? Mais 10 minutos para a gente encerrar. Vamos correr aqui. quanto mais eu estudo, Pode falar. mais eu me descubro ser mais tradicional. Não, mas você sabe o que é, Fê? Vou te explicar uma coisa. Nós, avivados e pentecostais, tivemos uma influência negativa. Quer dizer, não, os tradicionais não têm o Espírito Santo, os tradicionais são frios. E criamos um rótulo para eles. Isso não é verdade. É por isso que aqui no seminário eu costumo falar que eu amo e vou fazer, eu vou trazer tudo que é bíblico e vou trazer muito mais dos nossos irmãos históricos, dos nossos irmãos reformados, tradicionais, porque eles têm muito a nos acrescentar. E é por isso, na realidade, quando nós unimos toda essa riqueza com um coração quebrantado, convertido, nós somos... não tem como jogar fora, entendeu, Felipe? E é isso, por isso que essas rixinhas de pentecostais e de tradicionais é tolice. Graças a Deus elas têm diminuído a cada dia e que o nosso seminário seja um instrumento disso, inclusive. Valorizar os nossos irmãos históricos, em especial os reformados. Eles são maravilhosos, irmãos. São especiais, tá bom? Eu também me sinto um pastor, eu diria, muitos pastores até acham que quando me conhecem de cara, falam que eu sou tradicional. Aí vão ver e falam assim, mas sou um tradicional diferente, né? Mais fogoso. Aí eu brinco, falo, irmãos, eu sou de linha pentecostal, de avivados, mas a minha teologia ela é muito fundamentada numa tradição, principalmente reformada. E eu não abro mão disso, né? Porque eu acredito que hoje nós sofremos muito com os movimentos pentecostais e avivados por causa das tolicinhas, né? Mas vamos lá, gente, vamos correr. Aí aqui vem, o nosso espírito que faz diferença dos animais, o espírito é aquilo que recebe vida na regeneração. Aí vem respostas aos argumentos em favor da tricotomia. Nota, o autor aqui, ele vai sustentar a tricotomia e vai dizer, olha, esses pontos aqui sustentam, viu? A tricotomia. Então, é muito interessante essa ideia. É muito interessante essa questão. O autor, ele faz a discussão e faz a fundamentação. Ele faz a discussão da tricotomia e fundamento. Isso daqui é a base dela. Faz a discussão da dicotomia e fundamenta. Agora, para a gente encerrar esse ponto e ir para o próximo. Aonde nasce a alma? Realmente nós não sabemos se ela nasce, se o espírito e a alma nascem no céu, e Deus, por exemplo, envia à terra, e no ato da concepção do homem e da mulher, em que está sendo gerado aquele, no caso, o bebê, aquela célula, né, que agora se torna um ser vivo, que aquela alma e aquele espírito entra. Nós não sabemos qual é o momento que isso acontece. Se é no momento da fecundação, que também, assim como a vida é um milagre, haveria o milagre dessa vida espiritual e dessa vida da alma desse ser. Então, várias linhas surgirão. Nós realmente não sabemos quando.
deduzimos qual seja a melhor linha, tá bom? Eu realmente, sobre isso, aí vem várias opiniões, vocês vão ler, e depois nós podemos até debater sobre o criacionismo, o traducionismo, que são linhas, o pré-existencialismo. Eu, particularmente, irmãos, se você me perguntar agora, pastor, qual é a sua linha? Eu nunca me decidi sobre essa questão. Para mim, eu não acho tão relevante ter uma linha. Quem sabe um dia eu precise defender uma linha sobre isso. Mas eu acredito que a vida é um milagre, a vida física, a vida humana. E que o espírito na nossa vida é um milagre. A alma na nossa vida é um milagre. Quando acontece esse milagre, para mim, não faz tanta diferença aonde ele aconteça ou de que forma aconteça, tá bom? Beleza, irmãos? Concluímos assim, então, esse capítulo do tricotomista. Tá bom? Beleza? Tá bom? Alguma dúvida? Não? Vou prosseguir. Capítulo 24 fala sobre a origem do pecado. Vamos lá. Ari, quando o pecado nasce? Oi? Quando o pecado nasce? Nasce no coração do homem. Mas não tem outro momento antes disso que ele nasce também? Pensamento. Hã? Então vamos lá. Pensamento. Gil, o que você acha? Ele nasce no céu. Ele nasce Céu. no céu. No coração de quem? Jonathan. Do próprio Lúcifer. Então foi antes de nascer o coração do homem. Né, Ari? Sim. Interessante, né? Então, Entendi agora. entendeu? Porque realmente ele nasce aqui no planeta. Originou o pecado, então. Hã? Onde se originou o pecado. É onde se originou, onde ele nasceu, né? É que eu fiz uma pergunta que dava várias ideias, né? Mas a pergunta melhor seria essa: onde se originalizou o pecado? Ele acontece num período da eternidade com Lúcifer e depois com a rebelião com os demônios. Mas lá em Isaías a Bíblia vai dizer que Deus cria o bem e o mal. Seria Deus o criador do pecado? O que vocês acham? Eu acho que não. Gil? Deus não peca, né, pastor? Acredito Isso que aí. Deus também não peque, exatamente. Jonathan? Pastor, aí tem que analisar o contexto. Você tem uma dificuldade para tentar entender isso aí. Mas assim, de uma forma interessante e simples aqui, sem, tudo isso é pontos de... Irmãos, muitos dos assuntos que a gente trata na aula, se eu for pegar o ponto e entrar, a gente fica uma aula, entendeu? Por exemplo, Criador do bem e do mal. Quando o texto de Isaías diz isso, ele não está mentindo. É bem simples. Deus é o criador de tudo. No mundo espiritual e no mundo material. Quando Lúcifer se rebela, ele se rebela debaixo do critério de Deus. Mas Deus não atua com maldade. Mas Lúcifer, ele tinha liberdade. Assim como nós, seres humanos, temos. Adão e Eva tinham. Então, percebam, Deus tem o controle de tudo, Deus é soberano sobre tudo, sim. Então, quando Isaías determina isso e profetiza isso, é olhando que nada foge do controle de Deus e que na criação Deus está no governo de tudo. No entanto, Deus não faz maldade. Ele nos prova. Até hoje, quando Deus precisa exercitar o seu juízo na terra e precisa de um ato de maldade, ele permite que Satanás atue. Até hoje,
O próprio diabo está a serviço de Deus. Deus não faz maldade. Mas se um grupo de pessoas, uma nação, se rebela contra Deus e escolhe seguir os critérios da maldade de Satanás e de toda sorte de depravação, e agora, então, eles não estão mais sobre o comando de Deus, eles estão sobre o comando das trevas. E se Satanás quiser reivindicar aquelas vidas, e se essas vidas, mesmo depois da graça de Deus sendo anunciada, mesmo depois da graça de Deus sendo visitados, eles se rebelam e dizem, não, nós não queremos Deus, nós queremos as trevas, na semelhança de Sodoma e Gomorra, e se Deus quiser puni-los de forma rigorosa, para que eles colham o próprio fruto daquilo que eles escolheram, então Deus permite com que Satanás os destrua. Em outras palavras, o próprio Satanás e os demônios são mensageiros e instrumentos do Deus que é soberano na história. Mas jamais Satanás entra ou invade em espaços aonde Deus não permite. Porque para que Satanás haja em 1 milímetro, 1 centímetro, 1 quilômetro, ele tem que pedir permissão para Deus. Pode ver que o reino das trevas, Deus colocou ele lá sob o cuidado de Deus. E o mundo jaz no maligno seria um território onde a maldade reina. Pode ver, que é onde o inimigo reina. Por isso que nós não podemos brincar com o mal. Olha que interessante. Ficou claro isso, irmãos? Viram como o nosso Deus é soberano? E é espetacular e incomparável com a sua glória e com a sua majestade? Percebam? Se alguém ficou com dúvida, eu explico mais aqui para os irmãos. Senhor, só uma dúvida. Pastor, quando a palavra mal que Deus cria lá, que diz no profeta Isaías 45:7, que Deus criou o bem e o mal, eu posso dizer também em outros sentidos, exemplo, calamidade ou punição, Deus usando o próprio Ciro ali para abater as nações também, ou não? Então, de calamidade e punição, quando ele cria o mal, nesse tem sentido também ou não na interpretação? O problema nosso está em classificar quando é um mal em que Deus permitiu para Satanás e quando é um juízo de Deus sobre as pessoas. Nós não sabemos discernir direito, por exemplo, entendeu, Jonatas? Vamos dar um exemplo aqui. A AIDS é um castigo de Deus ou é Deus entregando as pessoas à sorte de Satanás? Perceba, porque a AIDS, invariavelmente, ela está ligada ao pecado da sexualidade, certo? Sim, mas nem todo. Alguém que faz transfusão de sangue pega AIDS. O pastor vai lá fazer uma hemodiálise, pega AIDS porque usou um sangue contaminado. Então, olha como é perigoso quando nós falamos é o diabo reinando. Deus entregou para o diabo. Quando realmente Deus entrega algo para o diabo exercitar a maldade dele, é claro, é notório e é escandaloso. Jó, Sodoma e Gomorra. Você entendeu? Quando é Herodes que se envaideceu, é claro, é contundente. Quando é Deus punindo a maldade do homem por causa que ele pecou, e a gente não sabe se é Deus entregando para o mal ou se é Deus punindo o homem, porque Deus pode punir, nem por isso ele é maldoso, ele é justo juiz. Perceba, irmão, a gente não sabe discernir onde é maldade, onde é juízo, onde é punição. Perceba, a gente é muito falho e limitado nisso. Entendeu? Então aí é onde a gente se perde. Uma coisa importante saber é o seguinte, que Deus ele não cria o mal no sentido de cometer maldade. Porque ele não comete erros e nem pecados e nem é maldoso. Deus prova o ser humano. Provar é diferente de fazer pecar. Entendeu? Provar remete à ideia de testar. Pecar remete à ideia de levar ao pecado propriamente dito. O pai testa o filho. O pai não tenta o filho. Ele testa o filho, ele prova o filho. Mas quando ele vê que aquele filho está ficando inclinado àquele mal, ele freia. Porque ele fala, não,
daqui em diante meu filho vai pecar, então eu não quero que meu filho peque. Eu não vou levar o meu filho à tentação. O diabo nos tenta. A nossa carne nos tenta. Deus nos prova. Tá bom? Ficou claro? Qualquer dúvida, irmãos, nós vamos esclarecendo pós da aula. Irmãos, para a gente concluir agora, depois vocês vão ler com mais detalhes o seguinte, que Deus, na obra de Cristo, ele veio eliminar o pecado e não os pecados. Quando a gente se converte, Deus muda a nossa natureza pecaminosa. Por isso que uma divina semente nasce dentro da gente. Tá bom? Tudo bem até aí? Ok. Qualquer dúvida, me esclareçam. Deus não veio solucionar os nossos pecados. Por isso que a gente leu 1 João logo no início da aula. Deus veio nos livrar do pecado, a natureza pecaminosa. Por isso que ele planta em nós uma divina semente e nós passamos agora a ter uma natureza divina. Por isso que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Pecar para um cristão é um acidente de percurso, não é natural. Quando éramos ímpios, quando não éramos seguidores do Evangelho, é natural pecar, porque faz parte da natureza pecaminosa. Mas quando nos convertemos de verdade, já não é mais natural pecar. O Espírito Santo que agora mora em nós, está em comunhão com o nosso espírito, com a nossa alma, vai nos livrando do pecado. E é por isso que nós não praticamos o pecado, porque ele não é mais uma prática. Quando pecamos, nos arrependemos porque é um acidente de percurso. Alguém que não tenha Cristo, é natural pecar. Por isso que quando a gente vê um irmão dentro da igreja pecando o tempo todo, a gente tem que orar por esse irmão, porque possivelmente ele não se converteu. E se ele se converteu, e se ele realmente teve uma experiência com Cristo, hoje ele está um desviado. Porque não podemos viver no pecado. Não é natural pecar. O pecado é um acidente de percurso. E o último ponto é que Deus é um Deus de aliança, ele se revela conosco em alianças. Tá bom, irmãos? Passei um pouquinho do horário, mas eu concluí aqui a parte de antropologia. Tá bom? Qualquer dúvida, me procurem no particular, me procurem no WhatsApp da classe, que a gente vai tirando dúvida, e a tua dúvida vai eliminando a dúvida dos outros irmãos. Semana que vem, iniciamos antropologia. E eu quero já dizer que aqueles 2 vídeos do Nicodemos assistam durante essa semana. Hã? Pneumatologia, né? É, pneumatologia, obrigado. Eu falei o quê? Antropologia? Isso. As muitas palavras estão me fazendo delirar. Então, semana que vem, nós iniciamos pneumatologia. E o que eu quero dizer com isso? Assistam os 2 vídeos do Nicodemos, que ele vai falar sobre o Espírito Santo, porque a gente vai debater um pouco sobre esses vídeos. E eu quero, então, que os irmãos já mergulhem também nas leituras, corram com as leituras, sabe? Vou até dar uma dica aqui. Quem ainda não fez o resumo, dá uma pausa onde está, comece a ler pneumatologia. Ou senão, corre com o resumo para a semana que vem, porque essas leituras extras farão toda a diferença nas nossas aulas. A gente vai começar a mergulhar na doutrina da pessoa do Espírito Santo. É maravilhoso, é uma delícia. E como eu disse, hoje passamos um pouco aqui do horário, mas eu precisava concluir. E qualquer dúvida com vocês, tirem comigo, tá bom, irmãos? Sobre essas aulas. Se você, por exemplo, que nem hoje, Ari, clareza de papéis, etc. Puxa, essa aula servia tanto para os obreiros lá. Irmãos, pode distribuir. Distribui, sabe? Porque de repente vai ser bênção para o irmão. Vai ser útil para o irmão, vai ser útil para os obreiros. Então, automaticamente os irmãos também vai criando já o quê? Uma divulgação do nosso trabalho. Já vai mostrando, olha o que eu aprendi, olha como está sendo bom, leia tal livro, para amadurecer o povo da igreja, entendeu? Então, fica aqui a minha dica, né? Claro, faça isso com certo critério, porque afinal de contas os irmãos estão pagando um preço, estão lendo, estão se sacrificando, e aquilo que eu falei, para os irmãos participarem das aulas, a gente permite que eles participem como calouros, mas a gente tem que ter ordem e decência para que
essa aula seja benção. Então divulgue ela sim, abençoe outros irmãos, porque eu não tenho dúvida que isso será muito útil, tá bom? Eu fiz questão, irmão, de gastar bastante tempo nos 2 primeiros blocos, porque eu não tenho dúvida que aprendendo sobre clarezas de papéis, sermos interdependentes vai solucionar muita coisa, porque toda essa interdependência diante de uma clareza de papéis, diante da dependência de Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Tá bom, irmãos? Deus abençoe. Qualquer dúvida, estarei aqui para esclarecer os irmãos, tá bom? Querem falar alguma coisa? Não, pastor, tá tranquilo. Então vamos comer alguma coisa e vamos naná, que amanhã cedo tem mais um dia pela frente de trabalho. Deus abençoe os irmãos. Uma noite abençoada para todos vocês, viu? Amém. Vou parar a gravação agora e quem quiser ficar aqui tirando alguma dúvida, estaremos aqui, tá bom? Deus abençoe.